troca-troca de formação de palavras. Essa é a nossa dinâmica que eu vim apresentar hoje para vocês. Vocês vão amar essa estratégia, então já fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Geisiane Meirelles, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui nesse canal. Eu já te faço um convite especial para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo. E não esqueça também de ativar aqui o sininho, gente, das notificações. Nós temos 3 estratégias, 3 vídeos na semana com ideias práticas para você colocar aí em prática em sala de aula no dia a dia, tá bom? Então vamos lá para a nossa dinâmica de hoje. Na verdade, essa ideia que eu vou apresentar para vocês, né, o troca-troca de formação de palavras e frases também, tá, gente? Você pode também trabalhar com frases, certo? E essa estratégia vai ser para você trabalhar do primeiro e segundo ano, e quem sabe até no terceiro ano, combinado? Nós vamos utilizar, gente, algumas letras, na verdade uma palavra, né, com as letras aqui, ó, separadas nessas plaquinhas. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra porta. As letras da palavra porta, né? Inicialmente elas podem ficar aí embaralhadas, essas letras, certo? Pelos alunos, você pode entregar essas letras, ó, nós temos aqui as letras da palavra porta. Eu coloquei nessas plaquinhas, mas não necessariamente precisa colocar o palitinho aqui eu usei um palito de churrasco, uma folha, as folhas mesmo de papel, normal. Mas você pode também, gente, utilizar simplesmente uma folha, as folhas mesmo. Você entrega as folhas para os alunos com as letras e pronto. Aqui, ó, eu fiz no computador uma letra aqui de imprensa, mas você pode fazer aqui, ó, por exemplo, esse daqui eu fiz com o marcador mesmo, com o pincel mesmo, certo? Então, você pode fazer aí tranquilamente, ok? E veja que a ideia que eu vou passar aqui para vocês, gente, não é para você fazer somente só desse jeito, não. Eu vou passar a estratégia, mas você vai aí fazer, produzir seu próprio material. Você vai pegar as folhas, fazer as letras. Todo mundo sabe fazer essas letras, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês conseguem fazer. Então, você vai conseguir fazer aí com seus alunos. Faz mesmo com a caneta mesmo, entendeu? E pronto, você vai conseguir fazer aí várias, né? Trabalhar aí com várias letras, com várias palavras, tá? Muito bem. Então, aqui você entrega, chama 5 alunos, ou melhor, 10 alunos, porque 5 vai ficar com 5 letras e 5 vai ficar com as mesmas 5 letras, ou seja, vai ser repetido ali para esses alunos. Então, aqui, digamos que nós temos 5 alunos de um lado e 5 alunos do outro lado, certo? Ó, 5 alunos de um lado e 5 do outro lado. Cada um vai ficar com uma plaquinha dessa, ou melhor, com uma letra dessa. Aí, olha só, você vai agora falar para eles algumas palavras para eles formarem. E como é que eles vão formar essas palavras? Eles vão trocar de lugar, por isso que diz troca-troca para formação de palavras, porque ele vai, dependendo do lugar que ele tiver, ele vai sair do lugar para poder formarem aquela palavra que você vai dizer. Então, com essas letras, olha só a quantidade de palavras que dá para formar, pelo menos foi as que mas você pode até pensar, de repente tem outras palavras também que dá para formar. Mas eu consegui formar aqui algumas palavras, eu acho que 6 palavras, se eu não me engano. Então, a primeira palavra você vai dizer, ó, porta, né? Você vai dizer a palavra porta. E aí, os 2 grupos vão se movimentar para poder formar a palavra porta, né? Então, se o P estiver lá no final, o aluno que tá com o P estiver lá no final, ele vem pro começo e aí depois vai o O, né? Olha só, o O, depois o R, depois o T e por último o A, né? Ou seja, eles vão formar ali o mais rápido possível. Por quê? Porque o outro grupo também está se movimentando para formar. E aí, gente, você vai observar para ver qual foi dos grupos que conseguiram formar primeiro a palavra porta, né? Esse grupo já vai pontuar, né? Então, o grupo que conseguiu primeiro formar a palavra porta é o grupo que vai ganhar pontos. Muito bem. Aí depois você vai para a próxima palavra. Agora vamos formar a palavra tropa. Tropa. Então, eles vão ter que se movimentar, já tem porta. Então, de repente, eles têm que usar ali a criatividade, a atenção deles, para eles perceberem que não precisa eles se embaralhar demais. Então, se estava a palavra porta, agora é tropa, né? Então, o A, por exemplo, vai permanecer lá onde estava, né? Algumas letras acabam permanecendo aonde estavam,
né? Eles não precisam se movimentar tanto. Aí depois nós temos outras palavras, como por exemplo, prato, né? Dá também para formar a palavra prato. A palavra rápido, a palavra trapo, a palavra optar, né? Então, são 6 palavras que dá para você formar aí com essas 5 letrinhas, né? Então, palavras variadas que você consegue formar, tá? Então, gente, eu pensei nessa daqui e aí depois eu fui vendo que tem várias outras palavras que dá para você fazer também, por exemplo, com aquela quantidade de letra. Lembrando que não pode sobrar letra, tá? E nem faltar, tem que ser a quantidade certinha. Todas as palavras que você for dizer para eles, ditar para eles, ele tem que utilizar todas as letras. Então, por exemplo, a palavra corta. Qual a palavra corta? Isso já seria uma outra, tá, gente? Então, por exemplo, terminou aqui com esses alunos, né? Teve um grupo que respondeu mais, foi o vencedor. Então, você já dispensa ali, os alunos já chamam outros 2 grupos. Ou então, você pode colocar para o restante dos alunos competir com aqueles que venceram. Sei lá, você vai usando aí a sua criatividade para você fazer na sua sala de aula da forma que você achar melhor. O certo é que você pode ver uma outra palavra, outras letras, por exemplo. Então, só para poder a gente fazer aqui, ó, tem a palavra corta. Essa aqui tá sem o palito, mas corta. Eu tirei só o P, né? Então, aqui tem todas as letras da palavra corta. Então, com a palavra corta, por exemplo, dá de formar a palavra corta, né, com essas letras. Dá para formar a palavra corta, dá para formar a palavra troca, dá para formar a palavra tocar, a palavra cotar e a palavra crota. Claro, tem que ser palavra existente. Todas essas palavras são palavras existentes, tá? Então, você pode fazer aí, procurar outras letras para formar outras palavras e aí você vai fazendo. Gente, isso é perfeito para você alfabetizar os seus alunos, para você trabalhar a formação de palavras com os seus alunos na fase inicial. É claro que os menores, os que ainda não estão com muita dificuldade, eles vão ter dificuldade, mas não tem problema nenhum. Você vai fazendo ali intervenções, vai ajudando eles. E aí, o importante é que eles consigam formar. E aí, gente, ó, para os alunos que estão no nível silábico, esse material aqui é perfeito, pré-silábico, por quê? Porque eles estão vendo ali, ó, eles estão representando uma letra. Então, eles estão vendo que a palavra porta, por exemplo, ela não é formada só por 2 letras, não. Os alunos na fase silábica, eles escreve a palavra porta geralmente com 2 letras, às vezes eles colocam outras letras aleatórias ali, mas geralmente é com 2 letras. Então, com essa estratégia, você vai conseguir aí trabalhar essas habilidades, né? Os alunos vão perceber que a palavra porta, ela não é só 2 letras, tem 5 letras, e que se você movimentar essas letras, né, vai ser formada uma outra palavra, né? Então, tudo isso você vai trabalhando aí com os alunos. E aí, gente, beleza. Então, essa foi a estratégia da formação de palavras. Mas aí tem, aliás, formação de palavras. Mas temos também a formação de frases, né? Utilizando palavras, né? Então, por exemplo, eu já até coloquei aqui, ó. Você pode fazer com fichazinhas aqui, mas você pode fazer também com as folhas, utilizando nas folhas, porque é um material maior, fica bem melhor para você trabalhar. Então, aqui, eu coloquei aqui só para mostrar aqui para vocês, é uma ideia extra aí para vocês, né? Então, vovô apagou a vela. Então, aqui, ó, vai ser 4 crianças, aí você pode fazer da mesma forma, tá? Bota 2 crianças lá, 4 crianças lá, 4 aqui, né? No caso, 2 grupos. E aí, entrega as letrinhas, as palavrinhas e as crianças vão formar. Só que nesse caso aqui, você não vai dizer como que vai ficar a frase, né? Você pode até dizer, né? Vai depender do nível dos alunos, mas você pode deixar que eles... Vamos lá, vamos ver quem consegue produzir a primeira frase. Aí você dá o tempo, ou então quem termina primeiro, né? A primeira frase, vovô apagou a vela. Você entrega as palavras aleatórias, né? As palavras vão ficar aleatórias e eles vão formar as frases, né? Então, vovô apagou a vela. Qual é a outra possibilidade? Sim, aí depois que eles formaram muito bem. Ponto para quem formou. Agora você vai dizer uma outra. Agora vamos pensar em uma outra frase que vocês conseguem formar com essas palavras. Aí você deixa eles aí ver quem vai conseguir, né? Então, outra possibilidade, por exemplo, a vela vovô apagou.
né? É uma possibilidade. A vela do vovô apagou. Aí você vai deixando eles usarem lá a criatividade. Você pode, dependendo das palavras que tiver ali, se você vê que dá para formar outras frases, aí você vai colocando aí pelo menos 2 ou 3 frases, eles vão ter que conseguir formar utilizando aquelas palavras. Eu até coloquei uma outra opção aqui, mas o vídeo já tá bem longo, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, essa palavrinha aqui, ó. Luísa vai na casa da Luana. São 6, tá, gente? Aqui são 6 palavrinhas. Luísa vai na casa da Luana. Aqui dá várias possibilidades. Então, por exemplo, Luísa vai na casa da Luana é a primeira. Aí, Luana vai na casa da Luzia, segunda possibilidade. Aí os alunos vão pensando aí em outras possibilidades para trabalhar com essas frases, tá? Com essas palavras, a formação de frases. Gente, olha só. Se esse vídeo tiver muitas visualizações, muitas curtidas, comentários, eu posso até produzir, porque eu não fiz ainda, né? Eu não produzi, mas eu posso produzir algumas possibilidades, algumas alternativas aí para vocês. Por exemplo, algumas opções de frases, um material pronto já para você só imprimir e utilizar, tá? Algumas possibilidades de frases, de palavras, tá bom? Então vai depender aí da quantidade de visualizações, porque vocês estão com muita preguiça de curtir. Então, vocês precisam fazer isso dependendo da quantidade. Não vou prometer nada, mas qualquer coisa eu vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp. Aliás, se você não faz parte, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Se você não me segue também no Instagram, é @GesianeMeireles, me siga lá. Combinado, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.